Eu quero agora mudar um pouco o assunto e ir para o lado de gestão de pessoas. E a gente está tendo a alegria de ter aqui, a satisfação de ter a participação do Eduardo Ferraz. Eduardo Ferraz, talvez alguns não saibam, conhecem ele por ser escritor, por ter livros aí bastante conhecidos no mercado, mas não sabem que ele é agrônomo, que ele começou como agrônomo, né? A formação dele é de agrônomo, é palestrante e é consultor em gestão de pessoas. Então, Eduardo, obrigado aí por ter vindo participar com a gente. Eu gostaria de abordar aqui um aspecto que eu acho que é muito importante e é crítico para ser observado nos próximos dias, nas próximas semanas. Está relacionado a um provável aumento de casos de depressão pós-quarentena. Isso aconteceu na China e os profissionais da área aqui no Brasil também estão preocupados com o que pode acontecer no Brasil. Para poder trazer um pouco de dados que fundamentam essa preocupação desses profissionais, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é a segunda população do mundo com mais casos de depressão. São 12 milhões de pessoas com depressão, atrás apenas dos Estados Unidos. E, pior ainda, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Quase 19 milhões. Eduardo, eu gostaria que você falasse, nesse contexto, aí dessa introdução que eu fiz, que você falasse sobre o papel importante dos líderes e das empresas em cuidar das pessoas nesse cenário. Bom, prazer estar aqui com todos vocês. É uma satisfação, Carlos, bater um papo com vocês aqui. A minha visão sobre gestão de pessoas, para ser bem sincero, não muda muito com a crise. Porque os princípios de gestão, os princípios que funcionam, são os princípios da meritocracia, ou seja, você promover, você pagar melhor, você ajudar, você dar treinamento para as melhores pessoas, para as pessoas que fazem a diferença, para as pessoas que a gente chama de pessoas de alta performance ou de alto potencial. Quer dizer, seja você um agricultor pequeno, médio ou grande, seja você um distribuidor, uma cooperativa, uma revenda, o princípio que tem que nortear as relações com as pessoas é a relação do mérito. Dito isso, o contexto é muito mais complicado, a gente já viu aqui que, claro, nós do agro vamos sofrer um pouco menos, né? Acho que 70%, 80% do mercado vai continuar rodando, mas as pessoas é que rodam esse mercado. Para dar um exemplo simples e prático aqui, todos nós, sem exceção, somos movidos por motivações. Então, não tem nada de autoajuda no que eu vou falar, né? Não é aquela motivação barata, né? Subir em cadeira, bater palma, não é nada disso. A gente precisa de motivos, né? Para acordar, a gente precisa de motivos para trabalhar, a gente precisa de motivos para ficar em casa. Nós somos movidos à motivação. O Maslow escreveu um livro que ficou famoso na década de 50, Motivation Personality, e esse livro, ele falava que existiam fatores motivacionais que deveriam ser entendidos e estudados, principalmente pelos líderes. O Maslow morreu, e na década de 70, alguém disse lá que existia a tal da pirâmide de Maslow, né? Fez uma escadinha lá com os itens, só que o Maslow nunca desenhou pirâmide nenhuma, né? Esse negócio virou a pirâmide de Maslow, a revelia dele. Mas por que eu estou dizendo isso? Esses motivadores que ele falou aí há mais de 70 anos, eles existem, e eles vão continuar existindo, eu acho que por mais de 70. Vamos lá. Todos nós somos movidos por 6 grandes motivadores, e esses motivadores mudam conforme o contexto. Esse é o problema. A gente falou isso até no treinamento próximo que nós tivemos aí, né? Vamos recapitular, para quem está nos ouvindo aqui a primeira vez. Os 6 motivadores, os 6 motivos pelos quais, por exemplo, a gente trabalha são ganhar dinheiro, concorda? Quer dizer, é um motivador. Outro motivador, depois eu vou explicar com mais detalhes. Outro motivador é evitar perdas. Quer dizer, a gente também se motiva, algumas pessoas se motivam mais pelo medo de perder, pela segurança, pela garantia, do que pela gana de ganhar. O terceiro motivador é evitar incômodo, é aquela pessoa que paga para não ter encheção, a pessoa que paga para não ter incômodo, a pessoa que prefere soluções mais simples. O quarto motivador, sentir prazer,
Vamos dar um exemplo aí na área agrícola, tem agricultor, a gente sabe que é um apaixonado, né? Ele pessoalmente gosta de fazer as aplicações, ele gosta de correr a lavoura inteira, ele gosta de contar lagarta às vezes, ele quer ver lá o desfolhamento, ele quer saber quanto tem de ferrugem, ele gosta, ele é um obreiro, ele gosta da lida. O quinto motivador é a aprovação social, ou seja, aquela pessoa que gosta de ser reconhecida, gosta de ser aplaudida, gosta de ser reconhecida como uma pessoa especial e diferente. E o sexto motivador é a autorrealização, ou seja, fazer alguma coisa não só em prol de nós mesmos, mas em prol das outras pessoas, da humanidade, da família, da cidade, da comunidade, etc. Vamos lá, vamos repetir. Os 6 motivadores, então: ganhar dinheiro, não perder, evitar perda, evitar incômodo, sentir prazer, aprovação social, autorrealização. Cada um de nós tem o que a gente chama de estrutura mental, e um desses motivadores costuma ser estrutural, costuma ser mais forte. Por exemplo, existe gente que é focada em ganhar dinheiro, tem empresários que já são bilionários e ele acorda e dorme pensando nisso, e não tem nada de errado. É o drive mental dele. Tem gente que é o contrário, o motivador principal não é ganhar dinheiro, é evitar perda. São as pessoas mais conservadoras, são as pessoas que tendem a jogar mais na retranca, são as pessoas que pensam 10 vezes antes de ousar, ou de comprar uma coisa nova, de mudar um produto. Existem as pessoas que não gostam de incômodo e assim por diante, os 6 motivadores. Com uma crise desse tamanho, o que aconteceu? Mesmo quem tem um motivador estrutural mais forte de ganhar dinheiro, ou de aprovação social, ou de sentir prazer, migrou por evitar perda. Ou seja, nesse momento, o que está passando pela cabeça de quase todo mundo, inclusive a minha, e provavelmente a maioria de quem está nos ouvindo aí? Primeiro eu preciso não perder, ou primeiro eu preciso sobreviver. Primeiro eu preciso garantir um mínimo de renda para não passar fome, para não precisar demitir, não ter que vender uma propriedade, não ter que deixar de produzir. Então, se isso vale para um empresário agrícola, se isso vale para um fazendeiro, se isso vale para o dono de revenda, vale para um diretor de cooperativa, imagina o que está acontecendo na cabeça do seu subordinado. Se você que tem uma condição financeira melhor, que tem uma estrutura melhor, que pode aguentar aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, com baixa renda ou sem o lucro, né, que você sonhava ou imaginava, você imagina o seu funcionário que nesse momento está pensando o quê? Será que eu vou conseguir pagar a conta no fim do mês? Será que eu vou conseguir garantir o meu emprego? Será que eu vou sobreviver a essa crise? Porque eu dependo do salário e muitas dessas pessoas não têm mais do que 1 mês, 2 ou 3 de reserva para poder sobreviver. Por que isso aí foi a floresta? Estou tentando contextualizar a história como um todo. O que eu estou dizendo para os meus clientes, pessoalmente? Alguns já ligando, olha, acho que eu vou ter que demitir, ou então eu estou com medo, minha motivação é evitar perda, eu vou começar a cortar custo, eu vou começar a estudar melhor. Eu acho que estudar gestão, estudar melhoria, estudar performance, estudar ajustes, é questão de sobrevivência. Agora, a última coisa que eu cortaria, e eu estou sendo absolutamente sincero e assertivo, é cuidado com as pessoas. Se você, líder, começar a demonstrar uma tal insegurança, um tal medo, que é comum, repito, nesse contexto, para a sua equipe, imagina o pavor que eles vão sentir. Então, ao invés de serem criativos, de procurar alternativas, de atender melhor o cliente, ou de trabalhar um pouco mais, né, porque a gente está preso, muito do nosso empresa está restrito, o que vai começar a acontecer com essa pessoa? O medo. Além de todas as notícias ruins, além do medo de ficar doente, além do medo de perder o emprego, é o medo da falta de segurança ou da falta de liderança do chefe que não está enxergando direito como é que ele funciona. Então, a minha sugestão de coração, é difícil até eu dizer essa palavra, mas eu estou dizendo aqui de peito aberto, para vocês que são gestores, para nós que somos gestores e para nós que somos líderes, cuidado para não botar uma pressão desproporcional, para que esse medo de perder não vire depressão. A gente nem tinha combinado, né, Carlos, essa abertura aí dos dados de depressão, e eles são tão reais que a nível mundial é o seguinte, pelo menos 1 em cada 5 pessoas vai ter uma fase na vida de uma depressão moderada a forte. Ou seja, 1 em cada 5 pessoas no mundo vão passar por períodos muito difíceis, né? Uma depressão, às vezes, sem motivos diretos, motivos aparentes, e uma crise grande
é um gatilho, ou seja, quem já tem uma predisposição, ou genética, ou emocional, para ser depressivo, com um gatilho desse tamanho, ou falta de dinheiro, ou desemprego, ou falta de comida, ou perda de patrimônio, esse gatilho emocional certamente já está sendo disparado para muita gente. Então, aqui resumindo a minha primeira fala aqui, a gente lidera não só para baixo, os líderes lideram para os lados e também lideram para cima. Então, quem é formador de opinião e tem uma propriedade, ele provavelmente não é visto só como o dono da propriedade ou dono da revenda, ele é visto como uma referência. Então, as pessoas, principalmente nós do agro, que vamos sobreviver com muito menos, com exceção de algumas áreas já citadas específicas aqui, nós vamos sobreviver e vamos recuperar chão, mercado, quilometragem, muito mais rapidamente que todos os outros segmentos do mercado, provavelmente. Então, se a gente sabe que nós sairemos primeiro da crise, se nós sabemos que nós temos ferramentas, inclusive de negociação, de antecipação de compra, antecipação de venda, fixação de produtos, se nós sabemos que nós temos essa ferramenta, cabe a nós, líderes, cabe a vocês, líderes, a vocês, gestores, usarem essas ferramentas para pegar aquela segunda janelinha que eu comentei do Maslow, aquele medo de perder, aquele pavor, aquela sensação eminente de perda. Nós precisamos diminuir isso na equipe. Não é aquela segurança boba, né? As pessoas não são crianças também, fiquem tranquilinhos que o papai cuida de vocês. Não é nesse sentido. Fiquem tranquilos, porque eu, chefe, eu, líder, junto com vocês, vou fazer esse negócio continuar. Eu, líder, junto com vocês, equipe top de linha, equipe comprometida, engajada, motivada, nós juntos, criativa, nós juntos vamos passar por essa tormenta e quando vier o sol, nós vamos estar muito mais fortes, porque não haverá descontinuidade. Então, essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar, para que os líderes não se esqueçam que lideram para baixo, mas também lideram para os lados, para os colegas, e lideram para cima, né? Para prefeito, para governador, para deputado, para presidente de associação. Essas pessoas vão ser vistas como referência e muito mais importante do que aquilo que a gente fala é o que a gente faz. Liderança é pelo exemplo, não é pelo discurso. Excelente, Eduardo. Obrigado. Posso dizer que a gente tem vivenciado muito isso que o Eduardo está falando aqui na SEAGRE. A nossa experiência nesse momento de crise tem sido muito intensa nesse sentido, de manter as pessoas, manter os colaboradores informados sobre o que está acontecendo, as medidas que nós estamos tomando, para poder passar para eles segurança de que nós estamos fazendo o que tem que ser feito e de que nós estamos fazendo de tudo para poder preservar os empregos e a segurança, a saúde deles. Isso tem dado um resultado muito positivo, o engajamento cresceu bastante, a produtividade cresceu também, mesmo com 98%, hoje quase 100% da equipe em home office, e o pessoal tem se manifestado bastante nesse sentido que o Eduardo falou. Quando eles veem o líder se preocupando, tendo cuidado, a retribuição nós vamos juntos superar isso. Nós vamos fazer todo o esforço necessário para poder superar isso. Legal. Uma pergunta aqui para o Eduardo Ferraz. A gente sabe que o Eduardo é muito experiente aí, especialista em preparar líderes para que eles formem e gerenciem equipes de alta performance. Então, tem uma pergunta aqui do Juliano Santos, que é assim: como identificar os verdadeiros líderes neste momento único e catastrófico, sabendo que o mercado já vinha com dificuldade de encontrar pessoas de bom perfil? O que eu vou falar aqui, uma parte é ciência, outra parte é polêmica, e eu vou tentar diferenciar as duas. Vamos lá. Essa sua colocação sempre vai suscitar a seguinte pergunta que todo mundo quase faz. As pessoas nascem líderes, né, já é uma coisa, a pessoa já nasce assim, ou um líder pode ser formado? Existem características, vamos responder isso aí, sem ficar em cima do muro. Existem características estruturais de personalidade que facilitam a pessoa ser líder. E quem é líder, um líder natural, é assim desde criança, desde os 7, 8, 10 anos de idade, essas características, como, por exemplo,
alta dominância, enfrentar risco de maneira equilibrada, as pessoas o seguem, mesmo que ele não tenha um cargo, ou não tenha o poder, ou não tenha direito, o dinheiro, esse adolescente, essa criança é seguida pelos coleguinhas. Como é que você explica isso? Ele não tem nem dinheiro, nem poder, nem fama, e como é que ele é seguido? Então, existe metade eu posso dizer que metade da personalidade, 50% da personalidade é estrutural, é genética. A gente nasce com algumas características, liderança é uma delas, extroversão ou introversão, a pessoa ser mais impaciente, ansiosa, ou mais calma, mais tranquila. Existem, sim, características estruturais. Bom, a pergunta do colega é como é que a gente faz para identificar os líderes? Primeiro, o líder estrutural, o líder natural, sempre o foi. Então, é a pessoa que já passou, mesmo jovem, por 2 ou 3 ou 4 crises na vida, às vezes pessoais, às vezes crises de mercado, e essa pessoa consegue enfrentar de maneira mais corajosa e mais assertiva. Não estou dizendo que toda pessoa que tem característica de líder, você pode ser um líder de quadrilha também, né? Um líder de bandido, né? Porque é o mesmo conceito, né? É liderança. Nesse caso, como eu estou dizendo, a liderança do bem, ou seja, o líder produtivo, o líder de alta performance, é aquela pessoa que mantém, eu vou repetir o conceito da meritocracia, é a pessoa que mantém os valores e os princípios antes da crise, durante a crise e depois da crise. Então, não é que ele se formou durante a crise, ele foi forjado durante a crise. Ele já era um líder natural, ou ele já era um líder que procurou se formar, estudar, agregar algumas habilidades e se transformou num líder melhor. Então, o que eu vou responder para o colega é o seguinte: nessas horas, na hora da dificuldade, a gente mostra quase sempre, por experiência, já há quase 35 anos dando consultoria e treinamento na área de gestão de pessoas, na crise a gente mostra o nosso melhor, Carlos, e a gente mostra o nosso pior. Então, as pessoas que realmente são estruturalmente líderes, e líderes do bem, líderes produtivos, elas vão despontar. Eu aposto isso com o colega, né? Os líderes de verdade, você deve estar vendo na sua empresa isso, Carlos, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, os colegas, devem estar percebendo isso. Existem pessoas que simplesmente despontam. Não que elas não fossem líderes, elas sempre foram. Numa situação dessa, elas vão aparecer mais. E aqui vai, para o colega, vai outra dica, uma sugestão importante. Fique atento, vai aparecer muita gente boa no mercado, vai aparecer muita gente disponível, até porque vai aumentar o desemprego também. As pessoas vão estar procurando se movimentar, sair de uma coisa mediana para uma coisa melhor, e essa pode ser uma das partes boas da crise. Você descobrir talentos, você garimpar talentos, você encontrar talentos, às vezes na sua própria equipe, na sua própria empresa, que antes você não estava percebendo por falta de oportunidade. Então, preste atenção nas atitudes das pessoas, né? Como é que elas lidam com o desafio, como é que elas agem sob pressão. Numa reunião que ninguém abre a boca, a pessoa consegue levantar lá e se expor, dar opinião de maneira assertiva, sem pavor e também sem puxar o saco, sem usar de proselitismo ou de motivação barata. Ela consegue dar bons exemplos, ela consegue ser seguida pelas outras pessoas, mesmo sem o poder ou sem o cargo. Então, essas são características que, num momento difícil, costumam aparecer com mais intensidade. Do mesmo jeito que vai ter gente que vai se esconder embaixo da cama, né? Que na hora da pressão, o cara é o gerente, é o diretor, mas o cara some, né? Ele não consegue lidar com a pressão, nem com ele mesmo, quanto mais com uma equipe. Uma pergunta aqui, Eduardo, do Franklin Freitas, das lojas Geocomerciais Limitada, de Irecê, na Bahia. Falando nesse momento de crise, qual que é o modelo de liderança que mais agrada? Líder autocrático, democrático, livre ou situacional? Foi com uma parte mais técnica, né? Eu tenho pouquíssimo tempo, eu gostaria de responder essa pergunta em uns 40 minutos, mais ou menos. Vou tentar responder em 1 minuto. O melhor líder que vai se destacar, ou vai aparecer, ou vai resolver, é o líder que dá exemplo. É a pessoa que fala aquilo que faz. É a pessoa coerente. E eu vou repetir esse conceito. Ela não virou líder por causa da crise. Ela já era, né? Durante a crise, essas características de assertividade, clareza, criatividade, frieza na hora de tomar decisão,
ser seguido mesmo não tendo todo o poder, essas características vão aparecer. Então, se eu tiver que dar um conselho para os líderes que estão nos ouvindo aqui, eu diria o seguinte: dê exemplo. Se você pregar alguma coisa, ou você propuser alguma coisa na sua empresa, seja o primeiro a fazer. Se você está propondo que você vai fazer um novo formulário ou pedir para eles usarem a criatividade, seja criativo primeiro. Se você pedir para essas pessoas para que elas se engajem, se comprometam mais com clientes, né, que atendam de sábado, domingo, de madrugada, se exponham mais, o líder tem que ser o primeiro a se expor. Se o líder for obrigado a demitir alguém, né, porque perdeu o fluxo de caixa ou está com dificuldade, ele deve ser o primeiro a explicar para a equipe por que ele está demitindo 10% ou 20% das pessoas e quais os critérios pelos quais esses 20% foram demitidos. Porque daí acontece o quê? Não tem terrorismo, Carlos. As pessoas entendem, não são tratadas como crianças, né? O paternalismo é muito ruim. Vou proteger a minha equipe. Proteger nada. Você tem que abrir o coração, você tem que expor as coisas, você tem que mostrar como é a situação real da empresa. Inclusive para que elas possam te ajudar a passar pela tempestade. Tem uma pergunta aqui para o Eduardo Ferraz. Ele diz assim, recomenda algum livro ou material para estudar sobre meritocracia? Eu não devia falar, mas eu vou falar sobre o meu livro. Eu escrevi um livro Se quer que eu fale, eu falo. Se você puder ficar mais... fica melhor na tua boca do que na minha, o Gente Resultados, né? Então, Gente Resultados é meu livro de cabeceira e de cima da mesa o tempo todo, né? Então, a gente teve o privilégio aí de não só ler o livro, mas de ver, de ter uma consultoria, um treinamento presencial do Eduardo Ferraz, e é um conteúdo realmente fantástico. Tem tudo a ver com isso, e ele prega essa meritocracia de uma forma bastante prática, né, dentro do livro. Mas, por favor, complementa aí, vê se sugere alguma outra bibliografia, porque eu sei que o próprio Gente Resultados tem uma bibliografia enorme lá, né? Tem 55 sugestões. Mas o que eu quero dizer aqui, é claro, né, a gente tem que começar com uma referência de alguém que, se for possível, de alguém que você conheça, e depois, se você gostar do capítulo do assunto, você leia lá o resto. Um livro também que, para mim, é livro que mudou minha vida, 2 livros, né, que eu sugiro para qualquer um. Paixão por Vencer, do Jack Welch, faleceu há pouco tempo, foi o CEO da GE por 2 décadas, e foi um cara que revolucionou o mercado de gestão de pessoas pela objetividade, pela franqueza, pela clareza quase crua, né? O sujeito tão sincero que passa por grosseiro. Mas ele revolucionou o mundo quando ele falou de meritocracia, ele fez. E só como sugestão de livro, e o outro é o Rápido e Devagar, um livro também espetacular, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, que também mudou o tal do behaviorismo econômico, né? A maneira da gente tomar decisões, e para resumir, ele diz que a gente só toma decisões baseadas em 2 modelos mentais, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema intuitivo, imaginário, irracional, ilógico e puramente intuitivo. E o sistema 2, que é lógico, racional, claro, definido. E, para resumir o papo, ele diz que mesmo especialistas tomam 95% a 98% das decisões baseado no sistema 1, ou seja, intuição. O que o Marcelo já disse, o que todos os colegas já afirmaram aqui, é a chamada gestão do joelho, né? Não querendo ser muito... usar palavras de baixo calão, mas é isso. Quando a gente só vai na intuição, né, porque é bem-sucedido, porque conseguiu construir uma carreira, uma empresa espetacular, ele lembra uma frase: sucesso no passado não garante sucesso no futuro. E nessa crise, as pessoas nós teremos que nos reinventar. E para terminar com outra frase de efeito, um pouquinho de bom humor, o Warren Buffett, então, um dos 3 maiores bilionários de todos os tempos, tem uma frase muito interessante que ele fala quando aparecem crises muito graves, né? E a frase é a seguinte: a gente só descobre quem está nadando pelado quando a maré baixa.
Então, o que vai acontecer é que muita ineficiência, né, muita gordura nas empresas, cinco pessoas medianas, quando um ótimo resolveria o problema, dois RTVs acima da média, que fazem 80% da lucratividade de uma empresa, um ou dois fazem o mesmo trabalho de 10 ou 15. Então, o que vai acontecer nas empresas é que a meritocracia vai aparecer mais, não por opção ou por escolha, mas por obrigação. As pessoas não vão mais escapar, não vai ter como fazer gestão do joelho, não vai ter mais como fazer gestão baseado no sistema 1, puramente na intuição. Os profissionais, sejam eles quais forem, em todos os ramos, no nosso ramo, no agronegócio, não será diferente, as pessoas vão ter que usar ferramentas sérias de gestão de negócio, gestão de pessoas, gestão de custos, gestão de compras, para poder sobreviver. Primeiro sobreviver e depois triunfar. Para finalizar, queria que o Eduardo Ferraz aí deixasse a sua mensagem final. Bom, como todos, obrigado pelo convite, foi um prazer debater com os colegas. Eu queria deixar a seguinte mensagem, para não ser repetitivo, né? Eu concordo com tudo que os colegas falaram nesse fechamento, a gente vai passar por apuros ainda, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte: nos próximos 90 dias, principalmente, cuidem das pessoas. E eu não estou falando no sentido paternalista, né? O grande pai, o grande Estado, o grande chefe, né? As pessoas me devem favor como se fossem filhos, não é isso. Eu já vi nesses anos todos, eu vou comentar duas frases aqui. Um bom sistema de gestão, o melhor sistema de gestão que existe, teórico, ele não funciona com pessoas inadequadas. E eu também já vi sistemas de gestão horrorosos, ou seja, nada, que funcionam bem, porque tem líderes fora de série, quer dizer, o cara, na base do carisma, do esforço, do exemplo, da dedicação, do comprometimento, ele arrasta um monte de gente atrás e consegue sair de uma situação tenebrosa com base no exemplo pessoal. Então, o que eu quero dizer aqui, para encerrar, seja você um empresário de altíssima performance, que já tem um sistema de gestão impecável, seja você que não tem um sistema de gestão impecável, que você consegue sobreviver meio na base do chute, ou do joelho, ou do bom senso, seja lá qual for o seu modelo, e aí nós temos os meios termos, lembre-se que quem vai fazer esse país andar, e o mundo andar, na verdade, ou retomar, são as pessoas, não são os processos. Então, o processo vai dar tempo de arrumar daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano. As pessoas não. Então, reforcem o vínculo emocional com as pessoas. Dê mais segurança dentro do que for possível, sem contar mentiras, sem esconder a verdade. Mas usem o que as pessoas têm de melhor, porque tem muita gente que tem um potencial subutilizado e que vai aparecer durante essa crise. Uma vez que a crise passe, aí a gente arruma um processo, aí a gente arruma a gestão. Mas as pessoas ficaram, as pessoas sobreviveram, e são elas que farão a diferença. Excelente, Eduardo. Obrigado. Não podíamos encerrar com uma mensagem melhor do que essa.